Olá, no Viva Saúde desta semana vamos falar sobre hepatites virais. Você sabe o que é hepatite? Não é aquela doença que afeta o fígado, mas ela pode ser transmitida por vírus? Como se pega? E os sintomas, quais são? Você sabia que muitos casos são assintomáticos? Como diagnosticar a doença? Qual a diferença entre as hepatites? Você conhece alguém que tem? Ela tem cura? São muitas perguntas sobre uma única doença que, se não tratada, pode levar à morte e, às vezes, ela é silenciosa. Para conversar com a gente sobre hepatite, nós convidamos o médico infectologista Alex Pinheiro Simicheli Faria. Bem-vindo novamente ao programa, doutor Alex. Ele já esteve conosco falando sobre o trabalho do infectologista e sobre raiva humana. Vamos começar repetindo para as pessoas o que faz um médico infectologista. Certo. O infectologista, ele é um clínico, especialista em doenças infecciosas, doenças essas que podem ser causadas por vírus, por bactérias, por fungos e por parasitas também. Hoje a gente vai tratar especificamente sobre hepatite. O que é a hepatite? Bom, hepatite, ela é, por definição, uma inflamação do fígado, Ela pode ter origem infecciosa, no caso, as que mais importam para a gente são as hepatites virais, certo? Pode ter outras origens também, como a hepatite alcoólica, a pessoa que faz uso excessivo de álcool, hepatites causadas por certas medicações, as hepatites autoimunes, entre outras. Como assim? Tem hepatite que se pega, ela é transmitida por vírus? Sim, nós temos, no caso, 8 vírus que são classicamente envolvidos com a gênese da hepatite, que são classificados de A a G, Para a gente conversar hoje, o que tem mais interesse em termos de epidemiologia seriam os vírus A, B e C. Tá? No caso, o vírus da hepatite A, ele tem a característica de ser transmitido através de água e alimentos contaminados. É uma transmissão que é considerada oral-fecal, fecal-oral. E as hepatites B e C, elas podem ser transmitidas através do contato sexual, através de compartilhar seringas contaminadas com sangue, ou outros materiais orgânicos também podem transmiti-los. Manicure, instrumentos... Cortes... na verdade, sim, corte, a não ser que você tenha contato com o sangue de alguém contaminado, Você, por exemplo, sua pele não esteja íntegra, você teve um corte e teve um contato com o sangue de alguém. Isso é uma situação um pouco mais rara, Então, a hepatite se pega? Sim, pode se pegar. Vamos voltar para a hepatite A, para a gente deixar mais claro. Se eu tomar uma água contaminada, eu pego hepatite. Mas como assim? Como que essa água foi contaminada? Olha, na verdade, isso tem uma importância maior nos ambientes com condições de sanitárias precárias, regiões onde você não tem tratamento de água e de esgoto, Então, são nessas comunidades que a gente observa uma emergência maior desse tipo de hepatite. Nesse caso, pode existir um surto de hepatite numa região? Sim. Dependendo se você tem, por exemplo, a contaminação de uma nascente, por exemplo, alguém frequentou esse local, era uma pessoa contaminada pelo vírus, contaminou aquela água e isso pode ser transmitido para outras pessoas que fazem, que se banham, na verdade, se banham não, na verdade que venham a ingerir essa água contaminada. Mas aqui na nossa região isso é tranquilo, a hepatite A é mais rara aqui? Isso, a hepatite A é mais rara no nosso contexto. A mais comum é a B? Olha, em termos de prevalência, sim. A B e depois a C. Então, a B, uma forma de contágio é a transmissão sexual. Sim. Como assim? Sexo sem camisinha? Sexo desprotegido, certo? Lembrando que uma situação que tem sido muito relegada pelas pessoas de uma forma geral é a relação, o sexo oral. Pode transmitir HIV, as hepatites virais, sífilis, entre outras doenças, também como a gonorreia, doenças sexualmente transmissíveis em geral. Então, sexo com camisinha não é só sexo vaginal e sexo anal, sexo oral também. Mas é possível pegar... quem tem hepatite vai ter a vida toda ou você se cura dela? Não, na maioria dos casos da hepatite B,
por volta de 90%, as pessoas vão se curar, a infecção se resolve, o organismo dá conta de resolver aquela infecção. Tá? A cronificação ela é mais comum na hepatite C, tá certo? E das pessoas que desenvolvem a hepatite crônica, né, os principais problemas que podem advir disso daí são a cirrose e o câncer hepático. Mas, por exemplo, um casal que tem um relacionamento estável e que às vezes tem relação sem esse tipo de prevenção, a camisinha, ele pode transmitir mesmo estando sem a crise? Não, na verdade é o seguinte, se é um casal que procura, né, ter relações só entre eles, normalmente não tem tanto problema esse tipo de contato, né? O preocupante é o parceiro que é infiel, né, que procura relacionamentos fora do casamento e não se previne. Ele pode muitas vezes levar para dentro de casa esse tipo de doença e contaminar um parceiro que nunca, na verdade, que não teve culpa nenhuma nisso. Como qualquer né? doença sexualmente transmitível, Sim. a hepatite B também é. Isso. E esses cuidados, como por exemplo no salão, com esse tipo de corte, também é para se prevenir com a hepatite? O que eu costumo orientar é que as pessoas que frequentam o salão de beleza, que elas levem o próprio material, né, para o salão. Tá? É uma forma que você tem de garantir. A gente não conhece, a gente normalmente não tem acesso aos métodos que são utilizados para a esterilização desse material. E se são, né? Porque muitas vezes o método está ali, aquele coisa para esquentar, mas nem sempre é usado. Né? É verdade. No caso dos ambientes de saúde, a gente sabe que existe uma preocupação maior, como os consultórios dentários, onde se aboliu o uso da estufa, a gente tem métodos de esterilização a vapor, no caso a autoclave, né, no ambiente hospitalar também. Então, são ambientes mais controlados. Agora, infelizmente, é muito comum ainda a prática da manicure, né, que vai ao domicílio atender a pessoa e não usa de nenhuma forma, não digo nem os salões em si, mas esses profissionais também que frequentam o domicílio da pessoa, que vão fazer o serviço na casa do cliente e que não utilizam nenhum método para esterilizar aquele material. Tem que lembrar que ela vai na sua casa e vai em muitas outras casas. Claro, né? e esse é o problema. Esse é o problema. E a hepatite C? Bom, a hepatite C, ela é um problema maior, no caso, entre os usuários de droga, tá? Principalmente os usuários de cocaína injetável ou por via inalatória. Esse canudo ou caninho, né, que eles utilizam para aspirar o entorpecente, ele é muitas vezes compartilhado entre grupos de pessoas e, nesse momento, o vírus pode estar sendo disseminado. Ah, então não é só por intravenoso, não, até pela aspiração. Sim, também. A via inalatória é preocupante também. E é uma doença comum entre usuários de droga? Olha, frequente, é bem frequente. Né? Então, a gente tem, inclusive, políticas de redução de danos, onde o Estado entende que a pessoa está doente, ela faz uso de droga, que é um vício, uma doença, e fornece, né, material descartável para que, né, em momentos que não se consiga superar o vício, que a pessoa, pelo menos, ela faça uso de uma forma um pouco mais segura. Cada tipo de hepatite, você falou que são 8, né? A, B, C, D, E, F, G, né? Cada um é um vírus diferente? Sim, são vírus diferentes, né? Mas que causam manifestações semelhantes. Porém, existem vírus que têm um curso mais benigno, como o vírus da hepatite A, e tem uns que têm um curso mais preocupante, como o vírus da hepatite C e o vírus da hepatite B, que são mais relacionados ao aparecimento de cirrose, de câncer hepático. Né? Essas pessoas, uma pessoa que tem a A pode ter a B e a C? Pode. Elas não são excludentes, né? Elas são tipo específico. Então, se, por exemplo, eu tive contato com o vírus da hepatite A, eu tive a doença, ou posso até não manifestar, pode ser assintomática a infecção, né?
meu organismo ele vai produzir anticorpos e no segundo momento, se eu tiver um novo contato, eu não vou adoecer. Eu já vou criar uma memória imunológica, tá certo? E essa resposta ela pode ser induzida através de vacinação também, né? No caso, a gente tem uma vacinação específica para a hepatite A, que infelizmente ainda não é fornecida pelo Ministério da Saúde, e temos da hepatite B, que já entrou no Programa Nacional de Imunização. Infelizmente, contra a hepatite C, nós ainda não temos a vacina efetiva contra a gênese da doença. Mas vacinou contra a hepatite B, pode contrair a e pode contrair a C ou uma outra qualquer. Sim. E todo mundo que já teve, não vai ter mais? Por exemplo, eu tive a hepatite A, então eu já tenho anticorpos, eu não vou ter mais essa doença? Teoricamente, não. Mas pode acontecer? Não, a princípio não. Mas pode acontecer de eu ter um outro tipo de hepatite? Outro tipo de hepatite por se tratar de um vírus diferente. Um vírus diferente. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente volta falando então sobre tratamento e cura da doença e principalmente sobre os sintomas e como identificar essas várias formas de hepatite. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já.